Olá, pessoal. Eu sou o pastor Gleibson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões, e nós estamos ministrando o curso de Missiologia. Nós iremos dar início, nesse momento, ao nosso 11º videoaula com o assunto, a disciplina. Vamos falar acerca do batismo em águas. Este é o assunto, o tema que iremos estudar nesse momento. Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero lembrar você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do STM, Seminário Teológico de Missões, e deixar o seu like e estar compartilhando essa videoaula para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas. E também ative o nosso sininho lá no canal do YouTube para você receber as nossas atualizações. A primeira palavra-chave que eu quero deixar é João. A primeira palavra-chave é João. Vamos adentrar ao assunto estudado hoje sobre batismo na água. Jesus ordenou que todos os que crescem nele fossem batizados em água. Veja comigo esse texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja também o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 38 ao 41. E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas foram batizadas com essa pregação de Pedro. Ser batizado significa totalmente imerso. Quando uma pessoa se arrepende do seu pecado e crê que Jesus morreu por ele diante de muitas testemunhas, essa pessoa deve ser levada à água, ser submersa e ser retirada da água, porque Jesus ordenaria que os seus discípulos fizessem uma coisa tão estranha assim. Em primeiro lugar, na letra A do seu material didático, você vai encontrar aí compreendendo o batismo na água. O que é o batismo na água? O batismo é a pessoa ser imergido, submerso por completo na água, como um simbolismo da morte e da ressurreição, morrendo o antigo homem e revivendo uma nova criatura em Cristo Jesus. A compreensão do que é, de fato, o batismo na água é a chave para uma vida cristã vitoriosa e livre. O ato de sermos submersos e sermos levantados da água é um quadro que demonstra o que aconteceu aos cristãos lá no início do Novo Testamento. Nós vemos o próprio Pedro dando esse testemunho. O ato de aceitar Jesus, na verdade, é o batismo. Esse é o modelo bíblico da confissão pública a Cristo, é o batismo em águas. Na letra B, o nosso material didático diz 4 estágios da obra de Cristo ilustrados no batismo. Primeiro, ele morreu, eu morri com ele. Veja o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado,
porque aquele que está morto está justificado do pecado. Veja o que Paulo está dizendo, sabendo que o nosso homem velho, a velha criatura, ela está morta com Cristo. Com ele nós morremos. Ele morreu e nós morremos com ele na crucificação. Ele estava naquela cruz em nosso lugar. Ele foi para a sepultura em nosso lugar. Mas ao terceiro dia ele reviveu. Observe o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Falando, ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, fomos sepultados com ele, para que pudéssemos também, com ele, triunfar sobre a morte. Em terceiro lugar, ele ressuscitou. Temos uma nova vida nele. Temos uma nova vida nele através da sua ressurreição. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aleluia! Para que, com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também pudéssemos ressuscitar juntamente com Cristo e termos em Cristo, através da sua ressurreição, novidade de vida. Em quarto lugar, ele subiu ao céu. Também subi ao céu com ele. Jesus, após a sua ressurreição, ele subiu aos céus. E isso também nos dá o direito de termos acesso às moradas celestiais com ele. Veja o que está registrado em Efésios, capítulo 2 e versículo de número 6. E ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. No batismo, nós somos mortos, somos sepultados com Cristo. Quando ele ressuscita e vence a morte, nós também ressuscitamos com ele. E quando ele subiu aos céus, ele também nos dá o direito de nos assentar nos lugares celestiais com ele, nós que ressuscitamos juntamente com ele através do batismo, através da sua morte e da sua ressurreição. O batismo tem todo esse simbolismo, que é muito importante para a vida inicial daqueles que querem servir a Deus, daqueles que querem estar na presença de Deus. Vamos para a letra C do nosso material didático. O batismo na água é. Mas antes de entrarmos na letra C, eu quero passar a segunda palavra-chave, que é a segunda senha, que é batismo. A primeira é João. Depois, a segunda senha é batismo. Até o final dessa aula eu lhe darei a terceira senha. Vá tomando nota. Não esqueça de tomar nota dessas palavras-chave que serão muito importantes no momento da emissão do seu certificado de conclusão deste curso. O batismo na água é o seu culto fúnebre. Um culto de sepultamento não é para matar alguém. Ele é somente realizado quando a pessoa já está morta. E assim, pelo fato de você ter morrido em Cristo, você enterra a sua antiga vida no batismo na água. Depois do compromisso assumido publicamente de ter uma vida voltada para Deus, através do batismo, você deixa a velha prática e agora começa uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo é o seu culto fúnebre. Em segundo lugar, o batismo na água é a sua ressurreição
para uma nova vida. Você se levanta da água demonstrando e declarando que é uma nova criação em Cristo Jesus. Veja o texto de Romanos, capítulo 6, versículo de número 8 ao versículo de número 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A sua ressurreição e uma nova vida é garantida através da ressurreição de Cristo. Cristo lhe dá o direito, o poder de triunfar sobre a morte, sobre o pecado. Quando você, através do batismo, você confessa publicamente e você, quando sai da água, você está ali no simbolismo de ressurreição para uma nova vida com Cristo. Veja comigo agora a letra D do nosso material didático. Acompanhe na sua apostila os dois reinos. Vemos aqui dois reinos. Veja esse texto de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. O qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Todos os homens e mulheres nascidos no mundo são nascidos no reino das trevas, são nascidos escravos do ditador Satanás. Não há nenhum caminho de saída deste reino, exceto pela morte, e não há nenhum caminho de entrada no reino de Deus, exceto pelo nascimento. Assim sendo, Jesus tornou-se a nossa morte, como também o nosso novo nascimento. E isto declaramos no batismo, no batismo nas águas. Nós vemos aqui falando sobre dois reinos, o reino das trevas e o reino do Filho do seu amor. O reino, através do novo nascimento em Cristo Jesus, nós temos acesso ao reino de Deus. Jesus disse: venha o teu reino, louvado seja o nome do Senhor. Na letra E, fala sobre as duas raças. Assim como há dois reinos, assim também dentro de cada reino existe uma raça diferente de pessoas. Primeiro, fala sobre a raça adâmica, povoa o reino das trevas, e a nova criação povoa o reino de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro Adão. Veja esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja também Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão foi o pai de todos nós, de toda a raça humana. O pecado de Adão nos separa de Deus. Devido ao pecado dele, todos nós herdamos a sua natureza rebelde e enferma e tornamo-nos sujeitos à morte. Os descendentes de Adão são chamados de raça adâmica. Vemos duas raças: a raça descendente do primeiro Adão e do último Adão. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não havia nenhuma maneira pela qual Deus pudesse transformar a raça adâmica caída. Ele tinha que dar um fim a esta raça e começar uma raça humana totalmente nova. Jesus foi o último Adão. Ele veio como o último nascido da raça adâmica e como primogênito de uma nova raça. Enquanto estava pendurado na cruz, ele ficou pendurado lá, na qualidade
de último Adão, o último nascido da raça adâmica. Quando ele morreu na cruz, morreram também a raça adâmica e a natureza adâmica pecaminosa. Nele, Deus aniquilou a criação caída, a raça adâmica morreu com Cristo. No terceiro ponto da letra E do nosso material didático, fala o segundo homem. Assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Jesus veio na qualidade de novo homem de Deus, através do qual uma nova raça seria criada. Jesus ressuscitou dentre os mortos, na qualidade de último Adão, mas na qualidade de segundo homem, a cabeça da nova criação. Veja comigo esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 45 ao 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E no quarto tópico fala sobre a nova criação. A nova criação. Temos aqui as duas raças. Nós temos aqui a raça adâmica, a raça caída, e temos a raça restaurada em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a sua igreja. Louvado seja Deus. No quarto tópico fala sobre a nova criação. Veja o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o que diz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja também Efésios, capítulo 2, e versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No batismo da água, declaramos a todos os nossos amigos e conhecidos que não mais fazemos parte da raça adâmica e do reino das trevas. Somos uma nova criação em Cristo Jesus e pertencemos ao reino de Deus, e agora nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Cristo. Por isso é muito importante você, missionário, pregar a palavra e batizar essas pessoas para que sejam batizadas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão na água, e que Deus seja glorificado através da sua vida. Nós estamos encerrando agora esse 11º vídeo aula falando sobre o batismo. Mas antes de terminarmos, eu quero dar a você a última palavra-chave, que é Jesus. Jesus. A última palavra-chave é Jesus. E antes de encerrarmos, eu quero pedir para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões, de dar o seu like e estar compartilhando nossos videoaulas, para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas. E também não esqueça de acionar o sininho para você receber as nossas atualizações, e nós nos veremos na próxima aula, em o nome do Senhor Jesus.